ações e cotações. Para conversar conosco, eu recebo aqui no estúdio a Roberta Páffaro. Ela é mestre em agronegócio pela FGV, especialista em gestão de risco em commodities agrícolas. Muito obrigada, bem-vinda, Roberta. Você acompanha muito o agro, então é muito rico ter você aqui presencialmente com a gente. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente está num momento, num contexto em que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você acabou de falar nos bastidores aqui uma frase que eu queria começar então por ela, que você falou que é um momento de incertezas e essa incerteza também é precificada. Queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente, então, como que você tem olhado para essa dinâmica de tarifaço, mas, para além disso, como que a gente consegue afunilar esse assunto, olhando, pelo menos nessa primeira pergunta, para soja e milho, porque tem se falado muito de suco de laranja, carne bovina, café. Óbvio que a gente precisa manter atenção nisso, mas a gente não pode esquecer que a safra de milho está aí, né? Assim, a colheita aconteceu, a gente tem essas questões de armazenagem que também são sempre complicadas todos os anos. Isso também é uma incerteza, isso também é precificado. Então, queria entender um pouquinho, a princípio, como que você tem olhado hoje esse ambiente de soja e milho, comercialização, olhando para o Brasil. Quando a gente enxerga esse momento, a gente tem que avaliar o risco. Então, qual que é o risco? Como a gente precifica esse risco? Ou como a gente identifica esse risco para poder precificar melhor as nossas commodities? Então, diante do tarifaço, temos um impacto sim, mas a gente pensa além. Então, vamos abrir novos mercados. Quando a gente olha para a China, na Ásia, principalmente, é o nosso maior mercado. Para a soja, basicamente, a gente exporta 80% de toda a soja que a gente produz. Grande parte, ou a maioria, vai para a China. A gente está vendo os Estados Unidos, eles estão fazendo acordos, como fizeram recentemente com o Japão. Então, eles estão se aproximando ali da Ásia. Qual que é o risco disso para a gente? É realmente, porque os Estados Unidos, eles são os principais competidores nossos, em termos de soja e milho também. Então, como é que a gente enxerga isso? Porque hoje analisamos muito café, suco de laranja, carne bovina, os primeiros produtos mais impactados se tivermos realmente o tarifaço, que tomara que a gente consiga chegar num acordo, né? Antes de melhorar um pouquinho. Mas se não conseguirmos, hoje somos dependentes de China quando falamos de soja. Quando falamos de milho, temos a possibilidade, diante de todo esse tarifaço e impacto, de abrir mercado também para o México, como aconteceu lá atrás na guerra comercial. Então, essa conversa com o México de abrir e exportar também milho e soja para o México, principalmente milho, para eles que eles ainda não são autossuficientes ali naquela região de produção de milho. E aí, pelo que você tem acompanhado, então, de mercado, até a gente ouve muito o próprio ministro Carlos Fávaro, há muitos meses, né, não só agora, diante desse tarifaço, mas ele vem falando muito dessa importância de abertura de novos mercados, né, o governo federal tem se valido muito desse discurso. Você vê isso acontecendo neste momento, por exemplo, e olhando, por exemplo, para México? É um momento muito delicado. A diplomacia brasileira está tentando lidar com essa situação. Por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm uma embaixada no Brasil, então isso dificulta ainda mais essa negociação. A gente sabe que tem um aspecto político diante disso também. Então, é um momento em que a gente tem que atravessar de uma maneira muito diplomática, sem tentar trazer cauteloso, nem outro ruído, né? Eu acabo brincando, fazendo até uma analogia no sentido de que nós somos um trator aqui e eles lá realmente têm aquela máquina que é silenciosa no campo. Então, acho que a gente não pode fazer muito barulho aqui, a gente tem que tentar se equiparar realmente nesses tratores, né? Vamos ficar silenciosos e vamos tentar fazer essa negociação da melhor maneira. Temos uma safra de milho chegando. O que eu acho muito positivo e interessante é que a demanda interna por milho está aumentando,
principalmente com as fábricas de etanol de milho, indústria de etanol de milho. Então, a gente tem aí uma previsão de cerca de absorver basicamente 20 milhões aí de toneladas esse ano. Então, de acordo com a Biov, de acordo com a Abramilho, que também estão desenvolvendo estudos nesse sentido. Então, o mercado interno pode ser mais atrativo. Lógico, em termos de precificação, quando a gente olha para fora, as commodities, de uma maneira geral, elas são precificadas em dólar. Então, tem o peso da moeda. Então, quando a gente vai fazer uma conversão para cá, quando a gente tem uma desvalorização do real, quando a gente exporta, nos tornamos mais competitivos e também revertemos mais reais por saca de soja ou de milho. Mas a gente está suscetível agora ao que vem adiante, como vão ser essas negociações e também essas negociações dos Estados Unidos com outros países que podem fornecer esses tipos de grão. Então, os grãos que temos aqui. É um quebra-cabeça, né? Com muitas peças que está difícil de encaixar, a gente espera que encontre esse caminho. Agora, falando ainda sobre soja e milho, é isso, a gente não pode esquecer que todo ano ainda tem, né, a questão de armazenagem, que é um ponto crítico no Brasil, sempre essa questão de vender a soja que está estocada porque o milho está chegando e precisa de estoque, né? Precisa de espaço para guardar também. Hoje, como que você está avaliando essa situação dentro desse contexto geopolítico? Ficou ainda mais grave? Quem está com essa soja guardada tende a vender por uma questão de cotação olhando para esse mercado? Ou vai vender porque o milho está chegando, ou não vai vender porque é estratégico estocar? Queria entender um pouco como que você está avaliando nesse sentido, porque é isso, a gente está começando a safra 25-26 e junto com começos de safra sempre tem essa questão de soja e milho nos galpões aí, né, para quem estoca. Muito bem colocado, inclusive a gente está com um frete altíssimo. Agora o frete, e esse frete ele desconta, tem um desconto direto na saca final, quando o produtor vai negociar. Então, para o produtor, vai ter um desconto maior nesse momento. A armazenagem é outro ponto muito significativo para a gente. Então, nesse sentido, a gente não tem espaço suficiente para armazenar as duas safras, o que sobrou ainda da soja e do milho. Agora acompanhamos a safra dos Estados Unidos. Então, eles estão ainda com alguma previsão de algum problema climático, mas, a princípio, ela vem uma safra cheia e vem uma safra muito boa. Está avançando nesse sentido. Então, teremos uma oferta maior e teremos uma demanda que ainda é incerta diante de toda essa dificuldade. China, que é o nosso maior mercado, a China já não está consumindo tanto. A China já chegou no limite do que ela poderia comprar. Então, aí a importância de também buscarmos outros mercados. De novo, o preço não é tão importante. A gestão de custos, a margem é o mais importante. Então, vamos olhar para a margem, vamos entender como é que a gente pode negociar futuro, negociar no mercado futuro, fazer um barter, principalmente agora na aquisição de fertilizantes, avaliar essa moeda de troca, de acordo com quando a gente faz essa análise entre o grão e o fertilizante, até porque o fertilizante vindo de fora... Também está nesse momento crítico. Exato, de valor, né? Custo em dólar. Então, a gente pode receber mais reais por saca quando a gente tem uma desvalorização do real, mas, ao mesmo tempo, o nosso custo é em dólar. Então, o momento é de cautela e o momento é de gestão de riscos. Então, avalie esse risco. O importante, isso não só para o produtor, mas toda a cadeia do agro. Digo para a indústria também avaliar. Então, para quem está comprando o milho, por exemplo, para o etanol de milho, para quem está comprando o milho justamente como ração, para a indústria, porque senão a gente vai ver amanhã, e é algo que a gente não pensa, mas se não tem essa gestão de riscos lá, identificar e o que pode fazer, as ferramentas que podem ser utilizadas, isso quem paga lá na frente é a gente também. Porque, por exemplo, se o milho não é, desde a base, desde a produção, dentro da indústria, transformado em ração, isso vai aumentar o custo, por exemplo, de um próprio frango quando a gente for comprar. Porque o frango, basicamente, o custo dele é 60% milho. O milho, sim. Então, a gente acaba pagando mais caro também. E essa incerteza, ela traz um momento de necessidade, de revisão de custos, entender o que deve pagar ou não, até porque os juros estão muito altos, o crédito já não está tão disponível. Então, como é que a gente pode fazer uma administração para que os médios produtores, as
cooperativas médias, para que elas possam passar por esse momento de incerteza, garantindo a margem. E você está falando dessa questão de gestão de risco que a gente vê que, obviamente, é super importante, sempre foi, está cada vez mais importante pela complexidade que o agronegócio tem se tornado, olhando para mecanismos financeiros, para essa questão geopolítica, pela própria capacidade do produtor rural de ampliar a sua produção e as suas culturas, né? Faz soja, faz milho, depois ele vai fazer sorgo, ele vai colocar outras culturas ali dentro desse Tetris. O que você aconselha para o produtor rural? Porque você falou, por exemplo, de cooperativas médias ou de quem está comprando. Para esse produtor rural, que muitas vezes fornece para cooperativas ou que, enfim, fornece de forma pulverizada, né? Ele vende um pouco para um, vende um pouco para outro, às vezes já faz barter, vai pensar em estocar. O que você daria de dicas em relação a essa gestão de risco, né? Quais que seriam, pelo menos, as 3 primeiras lições de casa, assim, para a gente ajudar o produtor que nos assiste? Olha, eu vou te contar algo. Quando eu era pequena, o meu avô, ele tinha um sítio e muitas vezes ele falava assim, Roberta, vai buscar os ovos. Eu era pequena e ia buscar os ovos. E ele falava, mas não coloque todos os ovos numa cesta só. E na época, você começa a pensar, por que não? Porque se eu cair, todos os ovos vão quebrar. Se eu tropeçar, então essa é a dica. Acho que é o primeiro ponto. Não coloque todos os ovos numa cesta. Diversificação, diversifique, identifique os riscos e diversifique. O meu maior risco agora é o risco cambial, então eu vou fazer uma trava no risco cambial. Vou fazer eu tenho uma dívida. Eu acabei de vender o milho à vista, eu tenho uma dívida. Seria melhor eu quitar essa dívida por conta dos juros? E aí eu posso fazer um barter que eu vou conseguir o fertilizante, porque a gente já está olhando para a próxima safra. A gente já começa agora a fazer esse planejamento. E a gente vê que, por exemplo, no Mato Grosso mesmo, eles também estão atrasados com relação à compra de fertilizantes. Então, como é que a gente consegue planejar isso? E essa incerteza, esse fertilizante que vem de fora, porque a gente importa basicamente 80%, ele é precificado também em dólar. E vem de regiões que estão em conflitos, né? Exatamente. A gente vem trazendo isso no programa aqui também, Rússia, Ucrânia, Irã. Na verdade, essa recessão geopolítica, vamos falar que essa recessão geopolítica ela tem várias implicações. As taxas podem implicar também no comércio internacional e afetar o crescimento da economia global. E quando você afeta o aquecimento da economia global, o reflexo qual que é? Uma demanda mais baixa de alimentos. Porque uma demanda não vai ter o fluxo que tem. Então, o momento, como você pediu, três pontos. Diversificação. Primeiro, identificar os riscos. Quais são os meus riscos? O meu risco é o climático. O meu risco é a tarifa do Trump que pode deixar o meu produto menos competitivo diante de outros países, até porque se ele fizer algumas outras negociações, a gente pode ter algum impacto nisso também, que não estamos falando em milho e soja, mas existe a possibilidade, sim, como vimos com o Japão, que ele acabou de falar que o Japão vai comprar mais grãos dos Estados Unidos. Sim, sim. Então, primeiro passo é realmente identificar os riscos. Qual que é o meu risco maior? O quanto custa para eu produzir ali uma saca de soja? Vamos avaliar esses custos. Precificar esses custos, olhar para isso, identificar esses riscos, se proteger. Então, qual que é o maior risco? O meu maior risco é o cambial? O meu maior risco é o climático? O que eu posso fazer com isso? O meu maior risco ainda não tem condição de eu utilizar nenhuma tecnologia que vai me ajudar com relação a isso? Tudo bem. Olha, então esse risco eu tenho que deixar em aberto, mas qual que é a outra possibilidade? Perfeito. Então, identificou esses riscos e não é aquela, seja proativo, não reativo. Então, vá até lá, identifique, busque um consultor, busque alguém que possa te ajudar realmente nesse sentido a identificar e fazer um planejamento estratégico para isso. Legal. Quem conseguir fazer isso realmente vai passar por esse momento de incerteza, garantindo as margens e garantindo a próprio manutenção e, enfim, sustentabilidade do negócio. Perfeito. E, de novo, não tem almoço grátis. É algo que se fala muito, né? Não tem almoço grátis. Então, tudo tem um custo.
Então, vamos avaliar qual custo é importante agora para a gente. Esse custo que amanhã pode virar um benefício e mantê-lo no mercado.